Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia. Hoje pretendo finalizar a abordagem que eu fiz de René Descartes, aqui tentando falar de quatro tópicos, melhor dizendo, dentro das suas ideias. A existência e o papel de Deus, o mundo é uma máquina, a alma e o corpo, o res cogita e a resistência, e as regras da moral provisória. Antes de dar sequência, eu peço aquela gentileza de dar o like, escrever e partilhar. É sempre bom a gente lembrar que ajuda profundamente o nosso trabalho de difusão filosófica. Muito bem, finalizando os temas aqui, sempre de modo muito panorâmico sobre René Descartes, hoje a ideia de existência e o papel de Deus. Quando Descartes descobre a ideia de que, mesmo pensando, eu penso, digamos, e mesmo podendo pensar errado, eu estou pensando, e esta certeza é um fundamento importante, ele depois trata de três tipos de ideias que são, digamos assim, produzidas na nossa cabeça, que são importantes compreendermos isso. As ideias inatas, as ideias adventícias, são externas, algumas vezes a gente pode dizer as ideias vindas da experiência, empíricas, e as ideias factícias, que seria construída internamente por nós mesmos. Então, retomando ideias inatas, adventícias e ideias factícias. A primeira, nós nasceríamos com elas, e será importante a gente fixar nesta primeira, porque ela vai ser chave para resolver um problema adiante. Nestas ideias inatas, de certa maneira, nós nascemos como que com as informações dentro de nós sobre o que depois nós vamos encontrar na realidade. Porque em alma e corpo, nós vamos compreender que René Descartes separa o mundo externo a nós e a nossa alma. E não tem nenhuma forma de garantir que a minha alma está conectada às coisas fora de mim, a não ser pela via de Deus. Deus seria este que garante a ligação dentro de mim com fora de mim. E aí, portanto, nessa ideia de ideias inatas, nós teríamos contato aí com uma ideia de infinito e uma série de atributos e de coisas que é associado a Deus. E será por esta via que nós conseguiremos, digamos assim, pensar melhor as ideias adventícias, que são ideias que vêm de fora de nós, de algo que não é nós, que é estranho a nós e que está fora de nós. Essas ideias, quando chegam até nós, elas, como se diz, serão pré-conhecidas por nós. Por quê? Porque Deus forneceu a informação sobre isso. Então, esse é o garantidor de que eu não estou errando sobre as coisas externas a mim. As ideias factícias serão ideias construídas por mim mesmo, e que para René Descartes são ideias fantasmagóricas, portanto falsas, que a gente deve abrir mão delas. Continuando, o mundo é uma máquina. Esta é uma das questões muito marcantes do Renascimento, da modernidade, e objeto depois de muitas críticas, sobretudo ali no movimento cultural chamado romantismo alemão, depois de Goethe e vários outros que compõem este movimento. Esta ideia que meio que dessacralizou a realidade, as coisas não têm mais um revestimento sagrado, como, por exemplo, nas culturas incas, que a terra é a Pachamama, como se fosse um ser identitário. Esta ideia de perceber o mundo apenas como fluxo mecânico, sem uma alma, vem, entre outros, René Descartes não é o único, já tinha ali Galileu Galilei pensando algo próximo, mas em René Descartes ganha ainda contornos mais filosóficos. O mundo, portanto, teria uma composição que a gente chamaria de altura, largura e profundidade, seria visto, portanto, sem alma e numa pura mecanicidade. Não só as coisas fora, mas o nosso próprio corpo assim seria. Isto
criou as bases para uma ideia de ciência que passou a estudar as coisas para compreender os seus mecanismos rígidos de funcionamento. Como uma engrenagem que muitas das vezes é representada, digamos assim, o mundo funcionaria desta mesma forma. Restávamos, através da ciência, da geometria analítica e de outras técnicas matemáticas, fazer a leitura disso. E olha que esta ideia, portanto, que outros autores irão dizer que a modernidade, portanto, retirou o sagrado da vida, das coisas, permitiu que o homem moderno, por exemplo, pudesse explorar a natureza como coisa inanimada, como se fosse hoje um robô. Para nós hoje, por exemplo, seria estranho falarmos, atribuíssemos uma espécie de aura e de alma para um celular, para um computador, porque nós tratamos ele como máquina, uma máquina que não é a mesma coisa, por exemplo, que a gente trata um cachorro. Um cachorro é um animal, nós já tratamos de um outro jeito. Então, a acusação dessa percepção da vida como máquina recai sobre esse posicionamento totalmente desacralizado do real. Tem vários termos, mas é essa perda do caráter sagrado das coisas. É isso que vai caracterizar a modernidade e a modernidade técnica de modo radical e profundo, com todas as consequências que temos nos nossos dias. Não é René Descartes o responsável radical por isso. Ele é um pensador que recolhe o pensamento do seu tempo e consegue dar voz a algo que, na verdade, não é só dele. Mas a modernidade a qual nós vivemos, nós ainda temos muito desse processo. Res cogita e res extensa, que é as duas definições da alma e do corpo. O corpo se conectaria na alma pela glândula pineal. Isso vai ter vários desdobramentos, inclusive algumas tradições espiritualistas irão, digamos assim, fazer muito uso dessa conexão, que o corpo se conecta, que é a res extensa, a res cogita, a partir de uma glândula que tem no interior da cabeça, e onde tudo se ligaria e dali passaria então para essa relação com a alma. Não vou adentrar muito ao tema, mas só para a gente indicar que Descartes pensou essa conexão, então já que são separados, por que em nós, humanos, essas duas coisas se unem? Isso é muito emblemático, a ideia de que só em nós, humanos, a alma se junta ao corpo. E por fim, as regras de uma moral provisória. Quando Descartes propõe que podemos duvidar de tudo, a primeira coisa que quando a gente estuda filosofia ainda jovem, é que a gente começa a se assustar, porque realmente a gente começa a colocar tudo em dúvida. Só que aí a gente descobre que ele está propondo uma coisa que é metódica. Não é para a gente sair duvidando de tudo, a gente continua acreditando nos amigos, acreditando nas autoridades, não dá também para jogar tudo por alto. E o René Descartes, sabiamente, coloca aí uma regra moral provisória. Quando a gente está questionando, a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira coisa, serão 4 tópicos, então. Em vez de sair duvidando de tudo radicalmente, a gente só faz isso em laboratório. Seleciona um quarto, dentro daquele quarto a gente duvida de tudo. Depois que a gente sai do quarto, deixa as dúvidas lá dentro e vai viver a vida, segundo Descartes, aparentemente normal. Vejamos. A primeira é obedecer às leis vigentes. É uma primeira desdobramento. Teria aí outros detalhinhos, mas eu anotei só a ideia de obedecer às leis. Ali se comportando sem escandalizar as pessoas, mantendo-se dentro de uma normalidade. 2. Perseverar nas ações. Isso é importante, segundo ele. Então, quando a gente começa a fazer essa dúvida metódica, é importante que eu tenha a perseverança em algumas coisas que eu faço. Por exemplo, fazer almoço todo dia, cuidar da limpeza do quintal todo dia. Que você mantenha uma rotina, não suspenda tudo isso não, você tem que manter isso provisoriamente. Número 3, vencer a si mesmo. Aqui nós temos uma grande característica do racionalismo, que é a ideia de que a razão vence as emoções, de que a razão domina a vontade. Então, vencer a si mesmo, para Descartes, ao invés de querer mudar o mundo, procure primeiro vencer a si mesmo e não querer mudar o mundo.
É claro que isso aqui, tanto essa quanto a primeira, nós vamos observar que é muito cômoda, você não questiona o poder estabelecido, você não quer, digamos, promover mobilidade social através de movimentos, porque vencer a si mesmo é sempre mais, a gente chamaria de quietista, do que de repente pensar em encarar o racismo, a homofobia, a discriminação de gênero, né? Então, em vez de eu militar nessas questões, não, vou vencer a mim mesmo, cuidar de mim mesmo, etc. Tem esse lado negativo. E é claro que aqui já se conecta com o próximo autor, que é Baruch de Spinoza, que vai se posicionar, é bem próximo a Descartes, vai se posicionar contra essa ideia, vai propor um outro caminho que pessoalmente eu acho muito mais viável e possível do que essa tentativa bem limitada, ou com consequências muito ruins, de tentar subjugar dentro de nós, pela razão, pelo aparato racional, os aspectos que também fazem parte de mim, que é, dentre outros, a vontade. Então, em vez de eu lutar com a minha razão contra a minha vontade, vamos ver em Spinoza um outro caminho bem mais interessante. Continua existindo razão, continuamos usando a razão, mas, a meu ver, de um modo bem mais interessante, bem mais saudável e inteligente do que essa ideia de tacar a razão contra a vontade. É aquela história, né, da escola que coloca todo mundo em fila, coloca todo mundo sentado, todo mundo em silêncio. Quer dizer, é essa violência contra a natureza do corpo que, de certa maneira, esse cartesianismo acabou produzindo. E vamos descobrir com Spinoza e depois com outros autores contemporâneos que, na verdade, nós precisamos ser bem mais inteligentes em administrar esta vontade que não se deixa dominar, mesmo quando eu acho que estou dominando racionalmente. Então, ficamos para Spinoza para falar disso. E por fim, número 4, é claro, né, pensando no cartesianismo, cultivar a razão, cultivar as coisas da razão, algo bem óbvio e, enfim. Pois bem, termina aqui hoje, então, essa subsérie sobre René Descartes. Já para o próximo vídeo, vou passar para Baruch de Spinoza, aí com grandes expectativas, porque René Descartes é uma grande referência para a ideia de filosofia moderna, mas com o tempo, no ensino de história da filosofia, nós começamos a descobrir que ele, tudo bem, era um pensamento que existia, digamos, grandes adeptos em termos social e cultural, mas tínhamos gente que pensava diferente, e Spinoza é uma dessas figuras, sendo Spinoza, inclusive, uma grande referência para temas contemporâneos, como a psicanálise e várias outras questões, ética, direito, baseado num outro modelo de razão que inclui fundamentalmente a ideia de afetos, e não extirpa isso, elimina isso. Enfim, muito obrigado pela sua paciência e até um próximo vídeo.